Fala galera, beleza? Aqui é o Senhor 10 e hoje, gente, eu tenho aqui notícias envolvendo Monark Legado de Monstros, gente. Pois é, eu tava aqui de boa pensando aqui, outros vídeos, principalmente vendo se lançou algum trailer, principalmente os filmes do Godzilla e Kong Supernova e Godzilla Minus Zero. Cara, esses dois eu fiquei focado. Eu fui pesquisar um pouco na internet se lançou um trailer ou vai lançar, quando e tal. Ainda nada, né? Ainda continua sem informações. Mas Monark Legado de Monstros nos revelou o novo trailer. Cara, e esse aqui nos chamou muita atenção, né? Pior que essa série, né? Vai ser lançado no mês que vem. E já lançou os trailers, né? Depois de muito tempo, depois da primeira temporada, finalmente nos revelou o próxima temporada, né? Então bora falar um pouco sobre análise desse trailer, né? Mas antes de começarmos, né, eu quero que vocês, por favor, gente, deixem o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E comente aqui, galera, você soube dessa notícia do trailer do Monark Legado de Monstros, hein? Você já assistiu, hein? Comente aqui a sua opinião e o que vocês querem que eu traga aqui para os próximos vídeos, beleza? Então agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Então, galera, a primeira imagem aqui revela o Lee que sobreviveu. Cara, depois da última cena, na hora que ele se sacrificou e tal, eu achei que ele não ia voltar, mas ele voltou. E na real, ele está vivo, né? Só que, porém, aonde ele está, hein? E aí depois vemos um ambiente aberto, que obviamente é a Terra Oca. Ou seja, ele está preso na Terra Oca. Mas que lugar é esse que tá cheio de brilhos, montanhas e que, por sinal, cadê aquele lance do chão embaixo e chão em cima? Cadê? Eu tô vendo mais um céu aberto. Cadê a parte do chão? Cara, eu não tô vendo nada. Ainda continua sendo um ambiente aberto. Mas me deixou muito curioso esse ambiente. Depois o Lee aparece no meio uma floresta e tal, onde tá cheio de insetos. Insetos, sério. Agora a pergunta é, que insetos são esses? Eu ainda tô em dúvida sobre esses insetos, né? Então, depois cortou pra a Ilha da Caveira. Cara, eu senti falta da Ilha da Caveira. Mesmo que o Godzilla vs Kong falou que a ilha continua, porém o Kong não, né? Mas mesmo assim senti falta da Ilha da Caveira. E depois nos revela o Kong que meio que acordou no meio da selva. Depois sentiu uma onda, que obviamente deve ser da fenda da Terra Oca. Mas antes disso aparecer, um protagonista fala assim: não é o Kong. E não é o Godzilla. É algo maior. Literalmente, galera. Não, pior que no meio dessa frase tava tendo essa cena dos protagonistas do passado. De novo, esse lance do passado. E entrando numa caverna onde tem pinturas. Cara, é o que senti falta na franquia do Monsterverse. Toda hora nos apresentam monstros, mas eles têm umas pinturas e nos revela mais segredos dos titãs. E depois vem aquela protagonista falando que também não é o Godzilla, né, que eu já falei. E que, por sinal, eles falaram que é algo maior. Gente, essa frase me lembrou duas coisas. Primeiro, quem assistiu Godzilla e Kong, o Novo Império, cara, lembra aquela frase quando os protagonistas chegou numa base do Monark que foi destruído, né? Aí depois que viram uma mancha da mão na parede, o cara pergunta: aquilo foi o Kong? Não é o Kong, como a protagonista falou. Isso me lembrou um pouco essa frase, só que adicionou falar assim: não é o Kong e não é o Godzilla. E quando ele falou a palavra é algo maior, me lembrou no Jurassic Park 3, quando os protagonistas lá no filme falam: é um tiranossauro? Não, parece maior. Cara, eu lembrei de cabeça. Mano, céu, nossa, me pegou de surpresa quando soube disso. E por falar nisso, que monstro é esse que eles estão falando?
Gente, olha o olhão do bicho, cara, que olhão. Pior que eles parece que fundiu seu olho, meu Deus do céu. É um olho mais bizarro que eu já vi na franquia de Monstros Gigante. Mano do céu. E revela que esse monstro é aquático. Já vimos que ele é aquático. E ele tem tentáculos, pelo que nós vimos o último análise do trailer de Monarch. Mas que bicho é esse? E quem ele é, gente? Eu vi muita gente falar que o nome dele vai ser Titã X. Titã X. Ok? Por quê? E quais são as habilidades, sua aparência e tal? Gente, é só a série que pode justificar pra vocês. Eu tentei descobrir mais informações do bicho e tal. Principalmente o design dessa criatura que me chamou muita atenção. Mas não, ainda é um mistério. E que por sinal... Relembrando, o Godzilla vai estar na série. E quando eu estava falando, a protagonista falou, não é o Godzilla, cortou a cena onde parece o Godzilla. Mas aonde, gente? Aonde o Godzilla está? Gente, eu tava em dúvida se podia ser no Japão, porque ficou dias esperando que o Godzilla do Monsters fosse no Japão. E eu vi muita gente comentando na internet, principalmente falando de um detalhe dessa bandeira azul aqui. Então eu falei... O Godzilla tá no Japão, gente. Finalmente, né? Não que os clássicos Godzilla também já foram no Japão, né? Mas eu tô falando que o Godzilla do Monsters nunca foi. Ele foi pro São Francisco, Rio de Janeiro. Cara, já foi em qualquer lugar desse mundo. Até em Rússia. Mas, cara, no Japão ele nunca foi. Mano do céu, que ótimo, hein? Depois corta para uma fenda da Terra Alcabrino de novo, né? E aí que vemos a cena até que os protagonistas, né? Levaram uma onda de choque até caíram e a floresta, né? Poeira balançando, mano. Lembra o Lee que tava na Terra Oca? Então, no meio da sua aventura ele vai descobrir que tem uma criatura que despertou, que obviamente é o Titã X. Agora, por que ele tava nessa pedra? Por que ele despertou e tal? Só a série pode nos justificar, galera. Bom, mas eu acho que foi por causa do Lee, né? Porque ele sem querer fez aqueles fechamentos da fenda da Terra Oca, né? Fechou os buracos, né? E pode ser que o Lee sem querer despertou o Titã X. Depois foi cortar a cena pra a tempestade da Ilha da Caveira, né? E depois cortou aquela cena onde as criaturas, que muita gente fala que foi criado pelo Titã X, atacam uma vila. Cara, que criaturas é essa? Eu não sei, mas só sei que eles, além de serem milhares deles, eles parecem vermes. Cara, eu tentei lembrar de algum filme que eu sei que eles me lembram de algum bicho, de algum filme, só que eu não identifiquei. Mas são milhares deles, mano. Depois corta para o Titã X atacando na água e adivinha, gente, adivinha que barco ele vai atacar? Pois é, o próprio Lee que escapou na Terra Oca que está na superfície, né? Agora como ele vai escapar, eu não sei. Depois corta a cena onde o Kong começa a atacar o terror, onde os protagonistas estão na Ilha da Caveira, né? E cara, a aparição do Kong já é ótima. Mano, eu sei que a série é pra focar no Godzilla e tal, mas eu também quero que foque um pouco no Kong. Meio que equilibrar o jogo, né? Porque afinal de contas, o Godzilla e Kong são os meus monstros preferidos. E a maioria dos fãs também gostam, né? Principalmente por conta que talvez essa série, pelo que eu vi muita gente comentar, vai falar mais um pouco sobre a Ilha da Caveira. Mas ainda não identifiquei se isso é verdade ou não, mas espero que seja, né? Espero que seja. Depois, para finalizar, a imagem mostra uma baleia nadando de boa, mas olha quem passa por cima que é muito maior. O tal, né, do Titã X. E mano, eu tentei entender que bicho é esse. Parece mais uma fusão de um cabeça de crocodilo, talvez, e braços tentáculos compridos, mano. Eu tentei ver que bicho é esse. E mano, pelo que eu sei, ele é maior que o Godzilla e o Kong. Mano, eu sei que só tem dois monstros que são maiores que eles. Ou melhor, acho que na verdade são três, né? O King Ghidorah, Shimu e Mechagodzilla. Tá, até agora são os maiores que eu já vi, né? Tanto pro Godzilla como do Kong.
Mas agora, se esse bicho for muito maior, ele é maior que esses 3. Principalmente o King Ghidorah. Porque se for, espero que seja, né? Porque eu estou torcendo. Porque muita gente sabe o que tá falando é que na real quem é maior é a Shmu. Beleza, isso eu concordo. Mas se esse monstro é maior, será que ele é maior que eles? Cara, ficou em dúvida agora, hein? É uma pena que eu acho que a série vai nos trazer um monstro, porém vai trazer uma batalha entre o Titã X contra algum titã, talvez o Kong, não sei. E aí ele morre, né? E ou seja, não vai nos revelar mais detalhes. Mas é bom trazer um titã novo, já que em Godzilla e Kong Supernova vai trazer o Spencer Godzilla. Acho que é ótima ideia trazer um titã novo. Mas espero que talvez nessa série nos traga outros monstros e de bônus alguns monstros clássicos da Toho. Que eu tô sentindo muita falta dos monstros clássicos da Toho. Mas gente, pra finalizar esse vídeo e resumir tudo, eu gostei desse trailer, nos revelou mais detalhes da série, não muitas, né? Mas nos revelou mais um pouco. Principalmente saber que o monstro com tentáculos é o Titã X e que vai ser maior que o Godzilla e Kong. E que a série vai nos apresentar mais detalhes tanto pro Godzilla como o próprio Kong. O que pra mim não foi nenhum problema e tal, mas é bom nessa, é bom mesmo. E galera, comente aqui sua opinião, o que você achou desse trailer, essas imagens, hein? Se você ficou muito feliz de saber que o Godzilla e o Kong estão de voltas. E o que você achou do Titã X, hein? Eu quero ver as opiniões de cada um aqui, beleza? E é isso, gente. Chegamos ao final do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostar, gente, por favor, gente, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E comente aqui, galera. Você gostou mesmo desse trailer, hein? Gostou mesmo? E comente aí nos seus comentários. E o que vocês querem que eu traga aqui, né? Para os próximos vídeos, beleza? E é isso então. Um abraço para vocês.